Eu acho que, sem dúvida, esse episódio 7 foi o melhor episódio até agora dessa temporada, porque ele finalmente revelou o nosso assassino, né? Quem realmente matou o Ten. Agora nós sabemos de fato quem é ele, e veio acompanhado de um grande background sobre este personagem. Então esse episódio 7 tá incrível e fica até o final do vídeo se você quiser saber o que aconteceu, beleza? Meu nome é Wellerson e esse é o canal Meu Mundo Otaku, seja muito bem-vindo, e se você não é inscrito, caiu aqui de paraquedas, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para você ficar por dentro de todos os vídeos futuros aqui do canal, beleza? E já deixa o seu like porque é muito importante. Vamos começar a falar sobre esse episódio 7, porque foi um episódio incrível, eu gostei pra caramba de cada parte desse episódio, e nós iniciamos ele justamente da forma que nós terminamos o episódio 6, onde o Legoshi está se questionando acerca da sua força, né? Porque ele questiona a questão de eu estou treinando, eu estou me dedicando, mas por que eu estou fraco? Mas enfim, ele acaba deixando isso um pouco de lado porque ele quer descobrir quem é o assassino do Ten, então ele volta a fazer aquela investigação dele e aí ele vai com base na saliva, porque lembra que quando aquele personagem misterioso atacou ele deu uma mordida, então ficou gravado ali na memória dele aquele gosto, né? Então a partir daquilo ele começa a fazer várias investigações dentro do vestiário, bebendo, eu acho que a garrafa dos outros personagens, né, dos outros animais, para tentar descobrir ali quem é, né, para ver se ele conseguir associar o gosto. E é um ponto interessante porque provavelmente ele já sabia quem era, ou foi a partir daquele ponto, a partir desse momento que ele estava investigando, que ele descobriu de fato quem era esse assassino, e mais pra frente vai ficar mais evidente o porquê disso. Aconteceu a cena que me aterrorizou bastante no mangá, que foi uma cena que eu achei muito bizarra e eu fiquei, sabe, uma sensação, cara, que merda que tá acontecendo aqui, cara? E ela de fato agora chegou aqui pra gente na animação, que foi aquela cena aterrorizante, muito bizarra, entre um carnívoro e um herbívoro, que é quando o braço de um dos herbívoros cai, não é? Porque tem um lance da força do carnívoro, às vezes ele não se dá conta do quanto de força ele está depositando ali, e aí acaba puxando, quebrando um membro ali do corpo de um herbívoro que é mais frágil, né? Então isso é normal, o Legoshi tá explicando isso pra gente, isso é uma coisa que acontece bastante, mas ainda assim foi uma cena muito bizarra, e agora em animação, né, fica um pouco mais estranho ainda, porque você vê o sangue, né, o desespero do personagem, e a partir desse ponto vai desencadear uma meio que lei, vai tentar ser ortogada essa lei, que mais pra frente eu vou comentar, porque antes de fato isso acontecer, nós tivemos a revelação. Mas enfim, o ponto é que por ter acontecido isso, os herbívoros começam a olhar torto para os carnívoros porque acha que é alguma coisa, sabe, aquelas segundas intenções, mas ele fala, né, não foi porque eu quis, foi sem querer, mas sempre tem aquela ideia de porque são carnívoros, eles acabam sendo meio que discriminados, vamos falar assim. Então existe um pouco dessa questão da coexistência, mas ainda assim tem um certo preconceito, e mais pra frente eu vou comentar acerca disso. Mas enfim, essa foi a cena, foi uma das cenas mais brutais até agora, tirando a cena final desse episódio, eu não sei, eu acho que elas estão competindo ali, estão tete a tete, vocês decidam aí qual é a pior cena até agora. Quem de fato é o nosso assassino, quem de fato é o nosso personagem misterioso, enfim, nós descobrimos, e é o Hiss, exatamente o Hiss. Nós estávamos sendo apresentados para ele, inclusive ele foi um dos caras que ajudou a levar aquele garoto que perdeu o braço para a enfermaria. Ele estava ali o tempo todo, a gente estava de olho nele, ele parecia ser um urso calado, bonzinho, que só come mel, mas nada disso, ele é uma fera feroz e tudo mais. Então a gente pode ter a ideia de que o Legoshi ele já sabia há muito tempo e ele estava tentando encontrar provas, né, para dar um respaldo para aquela ideia dele, ou foi a partir daquele momento no vestiário, no início desse episódio 7, que ele encontrou alguma coisa dentro de um armário e ele começou a devanear pensando, talvez tenha sido ele que deixou a pista pra mim e tudo mais. Então o Legoshi ele já estava no caminho, né, ele já sabia mais ou menos quem era, e talvez antes ou a partir desse momento aí no início do episódio. Então o Hiss, ele de fato mostra quem ele é, né? Então foi interessante porque
o Riz, ele fala, poxa, você descobriu, não sei o que, então agora eu vou ter que te matar. E aí ele cresce em cima do Legoshi e pega e solta as garras dele, arranha o teto, e a gente pensa que vai começar uma luta louca naquele momento ali, que inclusive vai ter uma luta incrível entre os dois, que na verdade é o final desse arco, vai ter uma luta entre eles, e essa luta é muito boa, não somente por a luta em si, mas por tudo que compõe essa luta, os personagens que vão participar, como que vai ser o desfecho, então vai ser muito interessante ver isso em animação, mas vamos com calma porque isso ainda tá um pouquinho longe pra gente, mas vai ser muito interessante. Quando a gente acha que vai ter luta naquele momento, aparece um personagem pra estragar os prazeres, e esse personagem é o Pina. Eles estavam ali prontos pra lutar, o Legoshi ele entende que ele está sem forças, né, por conta do treinamento e tudo mais, mas mesmo assim ele não tem outra opção, ele tem que lutar, e aí ele se prepara, faz a pose, e o Pina aparece pra estragar. E um ponto interessante é que o Pina escuta essa conversa, então não é somente mais o Legoshi que sabe disso, é o Legoshi e o Pina, e aí posteriormente eles têm uma conversa ali, onde o Pina ele diz que não vai contar nada pra ninguém, e o Legoshi, se eu não estou equivocado, ele comenta algo a respeito de a única pessoa que não, sei lá, que pode, né, que é meio que tem carta livre, né, carta branca eu acho que fala, né, pra não dizer nada, pra não se envolver, são os próprios herbívoros, né, porque os carnívoros são culpados, principalmente nesse momento. Então ele diz que não vai contar nada pra ninguém, mas ainda assim fica aquele pesar em cima do Riz, porque, putz, agora são duas pessoas que sabem o que eu fiz. Lembra que eu havia comentado acerca do que aconteceu entre aquele carnívoro e aquele herbívoro, onde o braço do personagem ele foi solto, né? Ele arrancou o braço dele? Então, desencadeou uma série de medos nos personagens, nos herbívoros, melhor dizendo, que fez com que a escola de Sherrington emitisse um comunicado onde haveria uma segregação de carnívoros e herbívoros. Isso é um ponto muito importante, porque até esse determinado momento nós tínhamos o quê? Nós tínhamos a coexistência entre as duas raças, vamos dizer assim. Então é uma coisa que era normal, estavam convivendo ali mutuamente, era necessário essa convivência e tudo mais, e estava dando certo, só que a partir desse ponto, a partir desse incidente, acharam melhor dividi-los. E isso é um ponto interessante porque até o próprio Bill, o tigre, ele tá dentro do banheiro e ele comenta, eu sou um carnívoro, eu acho que eu não tenho direito de opinar sobre isso. Então é interessante como a gente tem meio que uma discriminação com os carnívoros. Tudo bem que eles são mais fortes, eles são mais perigosos, mas ainda assim, mesmo com a coexistência, eles ainda são muito temidos e são discriminados pelos herbívoros, e eles mesmos, alguns deles, acabam se discriminando também, porque eles acreditam que eles não têm lugar de fala. Entende? Porque eles estão errados, alguma coisa assim do gênero, porque eles meio que precisam proteger os herbívoros e qualquer coisa que falem contra eles meio que está certo, entende? Porque os herbívoros precisam de proteção mais do que os carnívoros. Então esse é um ponto interessante que foi abordado sobre esse episódio. Nós vamos ter o desenvolvimento acerca disso. Será que vai de fato ter essa segregação? Será que de fato não vai ter? Vamos acompanhar para saber o que vai acontecer. E para finalizar esse episódio, nós vamos comentar aqui sobre a história do Riz. Exatamente, nós tivemos o background do personagem para podermos conhecer melhor, né, quem é ele, e aí a gente viu que ele é um urso caladão na dele, mas que ele tem as suas paranoias, ele tem os seus problemas, os seus complexos, e a gente percebe que ele é um urso que passa de 2 metros de altura, parece, e esses ursos que passam dessa determinada altura, eles precisam se medicar para poder atrofiar os músculos, porque senão eles crescem e ficam monstros gigantescos, coisas bizarras, e aí ele toma esse remédio todas as noites e ele precisa, para se acalmar, tomar mel. Então realmente ele é o ursinho Pooh, né? Só que do mal. Mais ou menos assim, tal. Então a gente percebe que a todo momento ele tenta controlar a ele mesmo, mas é uma coisa da natureza dele, né? De ser um urso assim, então ele precisa dar um jeito de coexistir com os outros animais. Então isso é um ponto interessante, e ademais nós tivemos então a história do que aconteceu no dia em que, na verdade na noite, né, em que o Tem morreu. E essa história, ela é no mínimo curiosa. Por quê? O Tem era muito amigo do Riz, e o Riz, obviamente, era muito amigo do Tem, e eles eram melhores amigos nesse caso. Só que o Riz,
ele tinha uma devoção um pouco maior, devoção, né? Vamos utilizar apreço. Ele tinha um apreço muito maior pelo Tem do que o Tem aparentemente tinha por ele. Porque o que eu comentei acerca dele ser um carnívoro, ter toda aquela discriminação e tudo mais, o Rhys viu no Tem uma espécie de uma pessoa em que eu posso confiar, em que eu posso ser eu mesmo e tudo mais, e a partir dessa confiança que o Tem deu pra ele, né, o Rhys, ele acredita que pode parar de se medicar, ele pode parar de tomar as pílulas e os seus remédios, né, e ele acaba fazendo isso e ele acaba crescendo, ficando muito forte, mais forte do que ele é. Então, em uma determinada noite, eles estão conversando e o Rhys acidentalmente acaba machucando o Tem. Basicamente o que aconteceu no início do episódio, quando arrancaram o braço daquele personagem. E aí o Tem corre, porque ele fica assustado com aquela cena, ele não estava esperando por aquilo, acho que isso nunca tinha acontecido anteriormente, né? Então ele corre, e o Rhys corre atrás dele para tentar dizer que não era o que ele queria fazer e tudo mais, não era essa a intenção. E aí o que acontece é que o Rhys, ele abraça, ele tem um momento ali, entre um momento com o Tem, um momento mais emocionante, né? Um momento mais tocante, e ele abraça o Tem. Só que minutos depois, na verdade segundos depois, ele percebe que devorou o Tem. E aí tem toda aquela ideia de que eu acho que foi isso, tá? Eu vou conjecturar aqui, beleza? Que talvez passou pela cabeça dele que a morte do Tem não foi uma coisa premeditada, foi sem querer, foi acidental, mas por ele ter feito aquilo, ele precisava continuar, entende? Pra fazer jus à memória do Tem, a tudo que eles tiveram juntos, então ele acabou romantizando o crime. E isso foi uma parada estranha, entende? E até o final da vida do Tem, até o último momento, ele considerava o Tem o melhor amigo dele, e tudo muito significativo. Então é uma coisa curiosa, é uma coisa interessante, e assim a gente finalizou esse episódio 7, que foi simplesmente incrível. Bom, e esse daqui foi o vídeo de hoje, comentando sobre o 7º episódio da segunda temporada de Beastars. Este anime tá incrível, cara. E se você gostou, deixa o seu like porque é muito importante, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para você ficar por dentro de todos os vídeos futuros que a gente enviar. E se você quiser, deixe um comentário aqui embaixo, beleza? Conto muito com o vosso apoio, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço!